Bom dia, Pablo. Vou te responder suas dúvidas aqui de uma forma um pouco mais rápida, porque minha filha está aqui olhando eu para pedir para jogar joguinho. Então, eu assisti seu vídeo ontem, muito legal, tá? Gostei das dúvidas que você está colocando, tô gostando muito do seu projeto e eu vou explorar aqui o que você falou, né? Primeiro, eu lembro sobre o número de fontes, significa o seguinte, eu vou pegar até uma outra folha aqui para desenhar. Sobre o número de fontes... Oi? Deixa eu só terminar deixa eu só terminar uma videoaula aqui rapidinho. É o seguinte, sobre o número de fontes, significa o seguinte, pelo que me consta, tá, o driver que você está trabalhando, ele é uma coisa assim, ó, ele tem um LED aqui na entrada, esse LED aciona um pull, eu não sei se é um pull up, um pull down, não lembro direito do circuito, mas alguma coisa assim. Esse sinal aqui, esse pino aqui, pelo que me consta, vai no MOSFET, na base, no gate do MOSFET. Deve até ter alguma resistência aqui antes, né? E ele vai no MOSFET. Esse outro aqui, ele está colocando como se fosse no GND. Só que, na verdade, ele não é no GND. Pelo que me consta, ele teria que ser no MOSFET, no GND do MOSFET. E isso aqui faz com que o seu projeto aí, desse jeito, eu acredito que você tenha que colocar ele no source do MOSFET. Ou seja, ele vai pegar os 20 volts aqui que ele vai receber e vai colocar no source desse MOSFET. Eu notei também que é o seguinte, que ele tem esse capacitor aqui, e esse capacitor ele carrega, ele carrega quando fecha a chave de baixo. Quando fecha a chave de baixo, ele carrega, tem uma tensão em relação ao source, acima do source para o gate, né, que ele vai usar essa tensão para chavear o próprio MOSFET. Então é assim, no meu entendimento, que esse driver funciona, entendeu? Ele funciona dessa forma aqui, ó, ele chaveia o MOSFET de baixo, porque esse MOSFET aqui de baixo, ele vai ter... Tá, eu vou deixar você jogar joguinho, é só um minutinho, filho. Ele chaveia esse MOSFET aqui de baixo, que está no GND em relação a esse 20 volts, e aí esse capacitor aqui carrega. Esse capacitor que carrega, então, desse jeito aqui, ó. Ele carrega quando essa chave de baixo fecha, né? Quando essa chave de baixo fecha, ele carrega, e aí ele mantém essa tensão aqui armazenada para chavear no MOSFET de cima. Então a razão para usar mais fontes... Eu minto, isso aqui talvez não seja necessário. Não seja necessário usar mais fontes. Mas não é a corrente, e sim a necessidade de cada fonte ter seu terminal negativo conectado no source do MOSFET que ele vai acionar, entendeu? E no source do MOSFET que ele vai acionar. Segundo, o IR2104, ele realmente não isola. Porém, o custo-benefício compensa, porque esse cara aqui ele vai ser barato, ele vai ser uns R$10, enquanto esse aqui, o que você estava usando, o TLP 250, ele vai custar aproximadamente, se eu não me engano, uns R$26. Então esse cara aqui vai custar uns R$10, esse aqui vai custar uns 26. E vou te falar, se um dos dois queimar, digamos que você tem a queima, aqui você tem o microcontrolador, que é um PIC, que é barato, esse cara aqui é barato. Aqui você tem um gate drive, que é assim, relativamente caro, né? Porque você tem que contar que você tem 4 dele, né? Você tem 4x dele. E aqui você tem o MOSFET, né? Aqui você tem o seu MOSFET que você vai acionar. E é aquela questão que eu tinha te colocado, né? Se esse cara aqui queimar, se esse cara aqui for pro saco, se esse aqui não tiver isolamento óptico, ele leva junto o microcontrolador. A preocupação do microcontrolador é que às vezes esse cara aqui não é um simples PIC, que é barato. Às vezes esse cara aqui é um DSP da Texas, que é caríssimo. A última vez que eu fui comprar um conjunto, eu gastei $700, foi absurdo. Entendeu? É caríssimo e hoje eu corro desse tipo de microcontrolador. Ô, Carol,
Carol, tá bom? E aí é o seguinte, cara, outra coisa que eu ponho pra você é o seguinte, ó. Esse cara aqui, ele não isola, mas ele gera o tempo morto. Ou seja, aquele dead time que você precisa para você fazer uma chave chavear sem queimar a outra. Então ele já gera aquela diferença entre um PWM e outro que você consegue gerar. Não sei se você lembra. Aquela diferença do acionamento de um para o outro, ele já gera o tempo morto. Entendeu? Ele gera automático um tempo morto de, se eu não me engano, 500 nanosegundos, que é o bastante para chavear a MOSFET tranquilamente. O MOSFET vai chavear em 300 nanosegundos. Esse cara aqui também, ele só precisa de um pulso para acionar duas meias pontes. Então você só vai precisar de um gate drive desse para duas chaves. Então, por exemplo, se você está chaveando duas chaves, você vai precisar de dois CIs desse para acionar dois MOSFETs. Então você vai precisar, para uma ponte H, né? Você vai precisar de dois CIs desse aqui para acionar esse cara. E ele não vai deixar queimar eles fechando essa chave aqui ao mesmo tempo. Ele não vai deixar isso acontecer. Então o que vai acontecer? Se ele não deixa ele fechar essa chave, o principal motivo para a queima você já tirou, entendeu? O principal motivo para a queima você já evitou. Entende? Porque esse outro aqui, ó, ele ainda permite que você erre no código, erre alguma coisa e o pulso que sai do PWM feche as duas chaves ao mesmo tempo. Mas esse aqui não permite, ele já vai isolar isso aqui, ele já vai tirar essa situação aqui do quadro, né, de cara. E aí você vai precisar de dois IR2104 para fazer sua ponte. Aquele exemplo de circuito que eu mostro, ele faz isso. Não estou querendo insistir que você use ele, só estou te falando qual que é o lado bom dele usar isso, entendeu? Embora ele não seja isolado, ele já resolve a questão do circuito de uma vez, ele já resolve a questão da proteção dele sem o isolamento, né? E se queimar, você tem que pensar o seguinte também, se queimar, deixa o microcontrolador, deixa o pique queimar, porque o pique que você vai usar, ele vai ser barato. Então se queimar esse cara, se queimar o 2104, se queimar o MOSFET, queimar todo mundo, deixa ele queimar porque ele é barato de repor. É mais barato do que um TLP, entendeu? Assim, na minha concepção, no meu entendimento, né? O capacitor, ele vai servir para fornecer aquele capacitor que você perguntou, esse capacitor aqui, ó, esse aqui, ó, ele vai servir para carregar quando a chave de baixo fechar, para você não precisar de 4 fontes. Então eu tiro aquilo que eu falei, de precisar de 4 fontes, tá? Provavelmente você não vai precisar de 4 fontes por causa desse capacitor, por causa daquele circuito que você está usando. Ok? Aquele capacitor está conectado justamente para te fornecer energia em relação ao source daquele MOSFET. Agora voltando a um outro assunto. O PWM do 18F4431, o que ele serve? Né? Para que ele serve aquele PWM? Ele tem um canal lá de um PWM, ele tem dois PWMs, tipo, digamos, né, o A1 aqui eu não lembro direito, e o PWM A2. Esses dois aqui, eles são ditos PWMs complementares. O que vai acontecer? Um vai ser o NOT do outro. Então, o que sair aqui, ó, vai sair o contrário no outro com o tempo morto. Né? Não sei se o tempo morto vai estar assim. Na verdade, ia estar ao contrário, né? Esse tempo morto ia estar desligado. Mas ele vai sair com o tempo morto, né? Ele vai sair com o tempo morto já programado, que você consegue programar no hardware. Mas, se você... Como eu disse anteriormente, né, se você não for usar o 18F4431 e se você usar o IR2104, não tem necessidade de você usar PWM complementar. Você pode usar um PWM qualquer. No minuto 11h37, eu percebo que você mencionou que você vai usar o 3524. E eu não aconselho você usar esse circuito porque ele gera um PWM analógico. Ele é um gerador de PWM analógico. O que significa isso? Da minha concepção, se você está utilizando um PIC, um microcontrolador PIC, para fazer o PWM, não tem por que você querer fazer o sinal com o 3524. O sinal do 3524 é o seguinte, o 3524 ele tem um oscilador interno dele. Você coloca um sinal analógico, digamos, você coloca uma senoide aqui e ele sai um trem de pulso aqui que vai ter ele vai ter a média
ele vai ter a média que vai acompanhar essa senoide de entrada. Ele faz isso de forma analógica. Então, se você utilizar um PIC que tem o PWM periférico, ele já vai fazer isso com o contador de forma mais precisa. Esse cara aqui, ele gera um tipo de erro, que é o seguinte, ele gera erro de offset, ou seja, a sua onda de tensão ela vai ter offset. E aí que é o problema desse cara aqui. Então eu não vejo lugar para ele no seu circuito, porque você já vai gerar o PWM do próprio PIC, né? Eu vou te indicar também para você dar uma olhada numa videoaula, como você mencionou que você vai trabalhar com... Peraí só um minutinho. Lilo, se vocês falar mais um pouquinho mais alto, eu levo o videogame de volta. Espera, eu tô terminando aqui, da hora que eu terminar, eu te dou. É rapidinho. Aí é o seguinte, a onda senoidal modificada, eu explico ela... Filha, espera só um pouquinho. A onda senoidal modificada, eu vou indicar você a assistir uma videoaula minha que eu falo de sistema fotovoltaico isolado. Eu mandei ela para você na sua resposta lá. E nela eu explico como funciona a onda, explico de forma bem sucinta como funciona a onda senoidal modificada. É mais ou menos o seguinte: se você falar mais uma vez, eu deleto. Não, sai daqui. Sai daqui. Não, sai daqui. É o seguinte: a senoidal que você vai gerar, ela não precisa ser perfeita. Ela não precisa ser perfeita. O que você poderia fazer ao invés disso? Vou dar uma opção. Se você tiver com muita preguiça, você pode gerar uma onda quadrada. Juro, velho. Você pode gerar uma onda quadrada que vai resolver seu problema. Pô, Cláudio, mas eu vou colocar uma onda quadrada na minha geladeira, no meu ar-condicionado, no meu circuito todo. Velho. Eu duvido que vai ter problema. Vou te ser sincero, tá? Duvido que vai ter problema. Se você colocar uma onda senoidal modificada, que é o que eles chamam, é uma onda quadrada que não tem o terceiro harmônico. E esse terceiro harmônico aqui, se você tirar ele, já resolve muito dos problemas que teria, que na verdade não vai ter, né? Que eu acho que não vai ter, se você fizer só uma onda quadrada. Mas se você fizer uma onda senoidal modificada, e para fazer ela tem uma certa receita, eu tenho até um TCC de um aluno que faz isso, você tem que deixar um tempo ela desligada aqui nesse começo dessa senoide e fazer uma quadrada que ela surge só durante um tempo da senoide, assim, mas ela é parecida com a quadrada, só que ela não tem esses inícios aqui, né? Se você fizer essa onda aqui também, dá praticamente na mesma. E ela não precisa de PWM. Entendeu? Isso aqui é sem PWM, sem filtro. Sem nada. Ok? Você resolve. Dá para acionar carga eletrônica, videogame, televisão, tudo. Tudo que você quiser residencial dá para acionar com esse cara. Motor de ventilador, motor de... Como é que chama? De ar-condicionado. Tudo que você quiser dá para acionar com isso aqui. Com essas duas formas de onda, com a quadrada e com a senoidal modificada. Aí, se você for fazer uma senoidal com PWM, chaveando bonitinho, e filtrar, você vai ver assim, não tem diferença de resultado. Os equipamentos vão funcionar do mesmo jeito. Então, essa é uma possibilidade de você usar. E isso aqui, cara, vai permitir que você utilize... Vou te ser sincero, vai permitir que você nem utilize microcontrolador. Dá para você fazer um oscilador, oscilar com 60, 50 Hz, que vai fazer ele funcionar numa boa. A questão do filtro, corrigindo, né, a questão do filtro, esse terra aqui eu desenhei errado. Na verdade ele vai estar conectado nas saídas, entendeu? Nas saídas aqui está dando uma voltinha, não está conectando. E aqui ele está conectado nas saídas aqui de cada meia ponte, né? Está conectado nas saídas dela para filtrar e te gerar uma senoide purinha aqui no final, né? Dá uma outra olhada também numa videoaula que eu mandei, que vai sair hoje, vai ser postada hoje, 4h30 da tarde. Essa videoaula fala sobre inversor de tensão, só que eu utilizo o L298, que é um circuito que é bem utilizado ele é para 12 volts também, ele é aproximadamente o que você quer, só que ele é para menos corrente, né? Ele já é pronto. No seu caso, qualquer micro que tiver PWM, se você quiser insistir no PWM, qualquer micro que tiver PWM vai funcionar. Eu uso muito um que chama PIC de 12F615, que ele é um CI de 8 pinos
e ele tem um dos canais dele é PWM, então se eu não me engano é o canal 5, é PWM, ele gera um PWM periférico mesmo, ele tem um periférico, e tem um que é muito famoso, que é muito conhecido, que é o 16F 877, 876, o que você achar, tá? Todos esses 16F87X aqui, que é a incógnita, se é 6, se é 7, eles vão ter, eles são baratos, fácil de achar, e eles têm, qualquer um, né? Qualquer um desses aqui vai ter uma coisa que é módulo CCP. Um CCP módulo. O que é CCP módulo? CCP módulo é uma saída digital que funciona como count, compare e PWM, ou seja, ele conta pulsos de entrada, ele compara sinais analógicos e ele funciona como PWM de saída. E aí você poderia usar a função PWM dele, colocar o número que você quer de ciclo ativo e ele vai te dar na saída que você quiser, sem você ter que fazer isso dentro do timer, que é o que eu acho que é o que mais talvez estava te incomodando aí no seu circuito, ok? Eu não tô lembrado se tem mais alguma dúvida, né? Mas assim, no geral é isso. Ó, então só recuperando aqui, voltando e finalizando, né? Concluindo com chave de, sei lá, te aconselho fortemente a usar a onda senoidal modificada ou a onda quadrada mesmo. Pode usar a onda quadrada, experimenta ela, testa ela com seus equipamentos. O circuito vai ficar extremamente simples, você não vai ter que preocupar com quase nada. Te aconselho a usar a onda senoidal modificada e insisto em você com IR2104. Se você não quiser, não tem problema não, tá? Eu continuo te acompanhando aí no projeto. É porque é só pela questão do preço mesmo. Só pela questão do preço. Porque igual eu falei assim, queimar 2 desse aqui vai ser mais caro do que queimar 4 desse aqui tranquilo, junto com o microcontrolador. Né? E PWM, já que você está falando que é sistema isolado, PWM eu não acho necessário. Você pode usar a senoidal modificada. Se você tivesse, não, mas eu quero fazer um filtro e tal, tem problema não, te acompanho também no projeto sem problema nenhum, te ajudo aí. Só estou te falando que não tem necessidade para acionar as cargas residenciais aí, né? O PWM ele é bom para acionar motor, para acionar esse tipo de coisa, mas acionar mesmo as cargas residenciais, uma onda quadrada daria certinho. E os sistemas isolados, eles têm inversor de tensão, aqueles inversor da Hyonic, se você procurar, existe inversor de 12 volts da Hyonic, né? Hyonic é Hyonic, se eu não me engano é isso. Hyonic. E a Hyonic eles fazem esse tipo de inversor. Ele é muito utilizado e ele, assim, eu não sei como que eles fazem. Ele é basicamente isso que você está fazendo. Ele é uma ponte H, né? Ele é uma ponte H conectada numa bateria de 12 volts. E conectado na saída com um transformador, e esse transformador ele vai estar gerando aqui a tensão para a rede. E aí o que eles fazem? Eles geram aqui a onda senoidal modificada e ela chega aqui na saída com 127 aproximadamente em valor eficaz. Eu tenho um aluno que fez um inversor desse aqui, eu tenho um inversor desse na verdade, né, que funciona. Eu tenho um aluno que fez um inversor desse. A única coisa que é chato dele é o transformador, que tem que ter potência elevada. Então ele é um trombolho, ele fica grande, né? Mas fora isso, acho que o resto aqui é tranquilo, ok? Se tiver alguma dúvida, eu vou fazer uma aula especificando um pouco mais sobre isso e no decorrer do semestre eu vou postar ela, ok? Um abraço, cara, e não deixa de tirar a dúvida não. Se tiver mais alguma dúvida aí qualquer, por favor me fala que a gente continua conversando mais. Um abraço e muito sucesso aí no seu projeto. Tchau.